Queridos, nesse mês de agosto, nós temos conversado sobre essa temática, senhorio sobre a vida. E hoje, a nossa quarta mensagem desse tema. Eu tenho começado cada mensagem exatamente no momento onde a palavra de Deus registra sobre a queda, aonde nós entendemos que o pecado entra na vida do ser humano e, consequentemente, ele se afasta daquele propósito inicial de Deus. E nós temos a conversa entre a mulher e a serpente, onde a serpente oferece à mulher a possibilidade de comer do fruto, para que tentasse convencer a mulher que assim comesse, seria semelhante a Deus. Obviamente, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o que a serpente queria oferecer era simplesmente a oportunidade da mulher e do homem serem o próprio Deus de suas vidas. E queridos, no final dessa conversa, nós sabemos então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para entrar em entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. No final, então, da conversa, a decisão daquela mulher, atraída pela proposta que a serpente fez a ela simplesmente come do fruto, e consequentemente oferece ao seu marido, que também come do fruto. E aí nós temos aonde há o distanciamento do coração entre o homem e a mulher. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Uma relação perfeita, sem diferença alguma, sem distanciamento algum, mas por consequência do pecado, há o distanciamento do coração deles. E aí então eles passam a ter vergonha um do outro. E a decisão é vestir uma roupa. Queridos, mas o que acontece é que no final da tarde, Deus vinha conversar com eles. E aí naquele dia, quando Deus pergunta ao homem, onde o Senhor está? Onde você está, homem? Ele se esconde. E aí então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor, Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o homem estava nu, teve medo de Deus, se esconde. E Deus pergunta a ele, quem fez você saber que estavas nu? E a resposta é, a mulher que o Senhor me deu, pegou do fruto, me convenceu e eu comi. Então começa uma transferência de responsabilidade. Começa um lançando a culpa sobre o outro. Mas é interessante que tudo começou exatamente quando a mulher passa a ouvir a serpente e o homem dá ouvido àquilo que ela ouviu. A desobediência à palavra de Deus dá espaço para outras vozes governarem sobre a família. Quando a palavra de Deus deixa de ser ouvida, deixa de ser obedecida, deixa de ter autoridade sobre a nossa vida, nós passamos automaticamente a abrir os ouvidos para outras vozes. Agora não é mais a voz de Deus que governava sobre o coração do homem e da mulher. Agora deram a abertura para ouvir a voz que a serpente tinha sobre a mulher. E naquele momento, então, a desobediência à palavra dá liberdade a outra palavra. Queridos, isso também acontece conosco. Quando nós paramos de ouvir a palavra de Deus, ou quando nós deixamos de dar autoridade a esta palavra, e ela deixa de governar sobre nós, nós damos ouvidos agora a outras palavras. A palavra que tem autoridade em nosso lar revela quem tem o senhorio sobre ele. A palavra que nós ouvimos e que tem autoridade sobre a minha vida, a vida da minha esposa e dos meus filhos, mostra quem é Senhor. Quem é Senhor é aquele que a palavra tem autoridade. O que isso influencia na família? A formação da cultura do lar. Quando nós ouvimos e esta palavra passa a ter autoridade, sendo a palavra de Deus ou qualquer outra palavra que damos ouvidos, nós permitimos que a formação da cultura do nosso lar comece a ser conduzido pela voz que tem autoridade. Queridos, muitas vezes nós não entendemos porque a nossa família vive da maneira que vive, porque tem um estilo de vida que nós temos, porque nós temos os valores que nós temos, porque nós simplesmente passamos a ouvir aqueles que têm autoridade sobre nós e eles passam a governar também sobre a cultura do lar. A maneira que nós conduzimos a nossa família. A maneira então que nós tomamos decisões, fazemos escolhas, a maneira que nós investimos o nosso dinheiro, a maneira que nós então conduzimos o nosso casamento. Então aquilo que governa sobre nós, a palavra que tem autoridade, revela quem é o Senhor da nossa família. A relação e o papel de cada membro no lar. O papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos, o lugar de cada um, a maneira que nós nos relacionamos.
aquele que tem a palavra como autoridade e domina sobre nós, nos ensina como devemos nos comportar. Se é Deus, nós temos a palavra, mas se não é Deus, são outras vozes. Também ensina como o homem deve viver e como a mulher deve se comportar. A maneira que se tratam as crises. Quem é Senhor da nossa vida, qual é a palavra que governa, também orienta a maneira que nós conduzimos as nossas crises. Se é a palavra de Deus, mostra como o perdão funciona, como o amor cobre multidão de erros, a maneira que nós construímos uma restauração de um casamento. Mas se é a palavra de um outro Deus, nós permitimos o quanto que isso começa a governar e o divórcio começa a fazer parte do diálogo. É onde os nossos filhos começam a distanciar da realidade dos pais, porque agora uma outra realidade domina a nossa casa. E a maneira que cultivamos a espiritualidade. Se a palavra de Deus deixa de ter autoridade sobre nós, nós passamos a cultivar a espiritualidade de uma outra maneira. Nós começamos a trocar a nossa relação com Deus, ou mesmo permitir que a nossa relação com Deus seja orientada por outra palavra, por outro Senhor sobre nós. Há fatores que precisam ser profundamente considerados para não colhermos frutos danosos em nossos lares. Quando nós pensamos sobre qual é a palavra, ou qual é a escolha que nós temos feito sobre os senhores, sobre a nossa vida, é preciso considerar pelo menos 2 fatores. Primeiro, a nossa condição de pecadores. Primeira realidade que nós precisamos pensar no contexto família, e a maneira que nós temos permitido que uma palavra governe sobre nós, é lembrar que nós somos pecadores. E quando nós entendemos que nós somos pecadores, nós temos sempre a tendência para o mal. E aí então a inconstância faz parte da nossa vida. Nós sofremos constantes transições tendenciosas por consequência do pecado. Nós sempre sabemos o que é o melhor, o que é o certo, o que é o correto. Mas quando há a realidade do pecado em nós, nós temos uma tendência de sempre escolhermos em direção ao pecado. São fatores que facilitam a nossa aceitação de vários conceitos, firmando-se apenas no isso agora é normal, e no quem sou eu para dizer que isso está errado. É hora então que nós permitimos que o nosso coração passe a ser dominado por frases como essa. Mas é simplesmente normal viver assim agora. As famílias vivem dessa maneira. A maneira que o casamento se comporta é desse jeito hoje. Eu vejo nos meus amigos que não temem a Deus, eu vejo na sociedade como é. E eu começo então a perceber que aquilo começa a fazer parte da minha vida, e eu torno algo aceitável no meu lar. Eu já não mais julgo como errado, mas eu começo a me adaptar à nova realidade, não daquilo que a palavra do Senhor diz, mas aquilo que eu passei a ouvir a partir da instrução da serpente na minha vida, a partir daquilo que o mundo começou a determinar como verdade ou como mentira. E aquilo começa a governar o meu coração e, consequentemente, a minha família. O apóstolo Paulo aos Colossenses vai dizer: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado com as falácias, cuidado com as ideologias, cuidado com a tradição dos homens, cuidado com a maneira que tentam nos conduzir longe daquilo que Cristo quer de nós. Se compara aquilo que nós lemos em Gênesis 3:13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Da mesma forma, alguém que não é conduzido e não aceita a palavra de Cristo como autoridade sobre ele, e começa a ouvir outros ensinamentos, outras ideologias, outras filosofias da vida, é a mesma coisa essa realidade. A serpente me enganou e eu comi. O inimigo me enganou e eu cedi. A consequência? Tudo em nossa família torna-se aceitável ou relativo, pois consideramos apenas o culturalmente aceito e não as consequências danosas sobre os nossos. Nós passamos a aceitar aquilo que a cultura está aceitando. Nós permitimos que a cultura interprete a nossa realidade e domine sobre o nosso coração. Aquilo que outrora na nossa vida era totalmente rejeitado, porque nós éramos obedientes à palavra de Deus, com o passar do tempo, permitimos outras vozes governarem sobre nós, e aquilo agora torna-se aceitável, torna-se comum, porque nós passamos a ouvir o conselho dos ímpios, começamos a andar no caminho de pecadores e nos assentar na roda dos escarnecedores. É hora que aquilo que gerava estranheza no nosso coração
se tornou tão comum e tão presente, que nós passamos a aceitar como algo que seja realmente prático e mais fácil de se viver. Queridos, nós temos a primeira promessa da vinda do Messias em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui surge a promessa, a esperança da vinda daquele que iria resgatar a nossa vida. Aquele que iria nos libertar da realidade do pecado. Aquele que daria condições de voltarmos a uma relação com Deus, como nós cantamos aqui na música Colossenses. A linha que se quebrou, aquilo que se partiu, agora através de Cristo Jesus foi restaurado. Agora nós podemos viver a realidade do novo na nossa vida. Não mais olhar aquele velho homem como Adão, que pela desobediência, a partir do momento que passa a ouvir a palavra da serpente e colhe os frutos na sua família. Agora nós temos a oportunidade de voltar a ouvir Cristo Jesus e Ele, com a palavra dele, governar sobre cada um de nós. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Aqui existe a possibilidade da troca de senhorio, para que Cristo governe sobre o nosso lar. É romper com outros senhores, que até então têm dominado sobre a nossa vida. Romper com ensinamentos de senhores falsos, de falsos deuses, uma falsa ideologia, que nós permitimos que domine o nosso coração e, consequentemente, determine a maneira que a nossa família vive. E é a hora que nós podemos romper essa realidade. E, queridos, a mensagem de hoje é sobre a decisão da submissão da família a Cristo. E aí nós temos a tendência de departamentalizar. E quando nós falamos de família, parece que é só pai e mãe. Ou somente quem é casado e não aqueles que são adolescentes, jovens ou que não são casados ainda. Mas família consiste em toda a realidade nossa. Em todos os membros de um lar, os membros de uma casa. Então nós sabemos que aqueles que já são parte de uma família, aqueles que pensam em constituir uma família, aqueles que são adolescentes, crianças do nosso lar, também correm o grande risco de darem ouvidos à serpente e permitir que as ideologias entrem no seu coração e causem tristeza ao coração dos pais, causem a divisão no lar. Então nós percebemos que falar de família, da influência de autoridades, de palavras sobre o nosso coração, não é limitado apenas ao pai, à mãe, mas a toda a família. Não apenas aquele que é esposa ou esposa, mas aqueles que um dia querem formar um lar. Porque nós sabemos, queridos, o quanto as famílias sofrem hoje. Exatamente por causa que as ideologias tomaram conta do coração dos nossos filhos. De tal maneira que as falácias dos homens, palavras que aparentemente são boas e são úteis, começaram a dominar os nossos filhos, mas os afastaram da presença de Deus. Então cabe a importância de entender essa realidade sobre nós, que cada membro da família precisa ser permitido governado pela palavra de Deus, para que ela determine as nossas escolhas e as nossas vontades. Caso contrário, a serpente vai dominar. O inimigo vai dominar, a cultura vai dominar, os amigos irão dominar, e a palavra de Deus perderá autoridade sobre a nossa casa. Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 30. Levantando-se, partiu dali para as serras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. É interessante a maneira que tanto Marcos quanto Mateus descreve essa mulher. Essa mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio.
Descrição repleta de ideologias e preceitos dos homens. Cultura idólatra a qual menosprezava o Deus de Israel. O propósito de mostrar quem é essa mulher é alguém longe da linhagem de Israel. Alguém longe da realidade da vida com Deus. Alguém que não conhecia as escrituras sagradas e não era governado por essa escritura. Alguém que não tinha tradição nenhuma de caminhar com Deus, a sua família, de conhecer esse Deus. A realidade é que existia outras vozes que dominavam sobre a família dessa mulher. Havia uma outra cultura que determinava os valores dessa mulher. A realidade que a filha dela sofre é exatamente pela qual os deuses que ela servia. E aí então o contexto mostra a importância de entender, quando as outras vozes governam sobre nós, as consequências chegam no nosso lar. Questões que impossibilitavam uma harmoniosa convivência entre os judeus e Ciro-fenícios. Queridos, uma cultura adversa às escrituras, mas que, em contrapartida, facilitaria a aceitar a sua atual condição. O fato da cultura que ela vivia, a região que ela morava, os deuses que eram adorados, simplesmente era algo comum naquelas famílias. Era algo presente naquele lar. Então, apesar de ser algo diferente à Escritura Sagrada, para ela, de certa maneira, era algo comum, porque era a cultura que ela vivia. Parece que é algo distante da gente, porque afinal de contas nós ouvimos a palavra de Deus. Mas, queridos, quando nós deixamos de dar autoridade à palavra, deixamos de submisso ao que Deus fala, e começamos a permitir outras culturas adentrar na nossa casa, elas se tornam coisas comuns. E aqui é o grande perigo da nossa vida. Permitir que a maneira que nós estamos vivendo, diferente do que a palavra do Senhor ensina, se torne algo aceitável a nós. Algo que seja considerado como comum na nossa casa. Algo que não mais gera estranheza no nosso coração. Algo que já não gera mais preocupação, já não gera um motivo de oração. Porque agora não é a palavra do Senhor que governa sobre nós. Agora é exatamente o que a serpente diz, é o que a cultura diz, o que as ideologias dizem a nós. E nós não temos mais estranheza em relação a isso, porque simplesmente tornou-se algo comum aquela realidade no nosso lar. Mas essa mulher mostra algo diferente para nós. Ela percebe a cultura que ela estava vivendo e as consequências disso. E ela toma uma decisão de mudança na sua história. Não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhes aos pés. Diz, não pôde ocultar-se. O propósito de Jesus em ocultar-se é interrompido pelo desejo dessa mulher de ser liberta de seus deuses. Jesus passa então para essa região com seus discípulos com o único objetivo: eu quero tirar um tempinho de descanso. Eu quero estar com vocês agora. Eu não quero estar mais no meio da multidão. Mas é interessante que o anseio dessa mulher pela troca de senhorio fez com que o propósito de Jesus fosse alterado. Jesus não tinha mais como se ocultar, porque aquela mulher foi até Jesus e se prostrou aos pés dele. E o texto diz, veio e prostrou-se aos pés. O anseio pela libertação de sua filha a fez desejar trocar de senhor em sua casa. Quando ela se aproxima de Jesus e lança aos pés dele, ela está dizendo, os meus deuses não podem dominar mais sobre mim. Os meus deuses não podem mais dominar sobre as minhas filhas. Eu não posso mais sofrer essa realidade no meu contexto família. Eu não quero mais continuar vivendo esse sofrimento. Eu quero agora me ver liberta dessa realidade. Eu não quero mais que outros senhores governem sobre o meu lar. Algumas considerações sobre senhorios no lar. Queridos, talvez a gente está tão acostumado com realidade na nossa casa que não damos conta do perigo de permitir que outras vozes governem sobre nós. Algumas considerações. Situações persistem conforme quer o que governa. Aquele que governa sobre nós vai querer que persista algumas situações. Se é Deus que está governando, nós sabemos que as bem-aventuranças virão. Nós teremos o cuidado, a provisão de Deus. Mas se não é Deus que governa, da mesma forma, o Senhor que governa sobre nós, deseja que situações persistam, perdurem na nossa vida. Então, quando nós vivemos realidades na nossa casa, que há muito tempo as coisas parecem não mudar, o casamento parece não melhorar, os filhos parecem continuar na mesma realidade, nós percebemos o quanto que aquilo está persistindo, e nós temos que perguntar, qual é o Senhor? Qual é aquele que governa e que quer que essa situação continue acontecendo na nossa casa? Circunstâncias que se repetem revelam os ídolos.
Se nós percebemos que a nossa discussão na família o tempo todo é por causa do dinheiro, nós percebemos que o dinheiro é o ídolo da nossa família. Se o tempo todo é apenas porque nós queremos que ser felizes e nós queremos que sejamos o centro, nós percebemos que o nosso ego tornou-se o ídolo da nossa vida. Quando nós percebemos que aquilo que nós queremos fazer em meio ao mundo, nós percebemos que isso se tornou o ídolo. E nós começamos então a permitir que essas realidades dominem o nosso coração. E aquilo que se repete constantemente, nada mais revela do que qual é o ídolo que tem dominado sobre a nossa casa. A ausência de mudanças serve de alerta. Se nós continuamos numa mesmice o tempo todo, nada é diferente, nada melhora, precisamos ligar o alerta. A aceitação da repetição do que faz sofrer aponta a rendição. Se nós sabemos que algo nos faz sofrer, e nós aceitamos aquela situação se repetindo na nossa vida, nós percebemos o quanto nós já nos rendemos a este senhorio. O quanto nós permitimos que esses senhores dominem sobre nós. Quando nós não queremos mais lutar pela mudança, quando nós não queremos mais mudar pelo novo, nós permitimos que aquilo domine o nosso coração. A presença contínua da dor mostra a nossa teimosia. Queridos, essas realidades nós encontramos na vida dessa mulher. Realidades que ela busca agora uma mudança. E o texto diz, tendo ouvido a respeito dele. Então, quando ela ouve a respeito de Jesus, ela olha a situação que ela vivia, aquilo que persistia, aquilo que se repetia, as mudanças que não aconteciam, a repetição através da rendição, a dor que o tempo todo acontecia no lar dela. Ela ouve a respeito de Jesus. Sabe o que é preocupante? Nós estamos domingo após domingo, pelo menos domingo após domingo, ouvindo sobre Jesus. Nós estamos durante a semana ouvindo sobre Ele. Nós temos ao longo da nossa caminhada o tempo todo ouvindo a respeito de Jesus. Mas a grande questão não é o que nós ouvimos a respeito dele, mas é o que nós fazemos. Tudo é reflexo do que fazemos sobre o que ouvimos a respeito de Jesus. Não é apenas aquilo que nós ouvimos a respeito dele, mas é o que nós fazemos a partir daquilo que nós ouvimos a respeito dele. Aquela mulher ouviu a respeito de Jesus. Ela tinha duas escolhas a fazer. Ficar em casa e continuar sofrendo horrivelmente pela situação da sua filha, continuar vendo o sofrimento do seu lar, ou tomar a decisão agora de ir até Jesus e se prostrar diante dele. As mesmas escolhas nós podemos fazer. Continuar no mesmo contexto, na mesma realidade, aceitar a situação que nós estamos vivendo, as dores que nós sofremos, as brigas que nós constantemente temos, os senhorios que dominam sobre nós. Ou agora tomar uma decisão de ir até Jesus e entregar plenamente o nosso coração a Ele, como essa mulher fez. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. A persistência daquela mulher revela mais que o desejo de ver a sua filha liberta, revela a decisão por uma troca de senhorio sobre a sua casa. Quando Jesus destaca a fé daquela mulher, pelo fato que ela reconhece que Jesus era o Messias, ele mostra que reconhece que ela, naquele momento, ela deposita a sua fé totalmente nele. É um abrir mão de todos os outros senhores sobre a sua casa. É abrir mão de tudo aquilo que dominava sobre a sua filha e apenas aceitar o senhorio de Jesus. E a troca de senhorio é viver a liberdade de receber graciosamente o que realmente necessitamos. Viver debaixo do senhorio de Jesus é ter essa liberdade de receber graciosamente o que nós necessitamos. Faça-se contigo como queres. Queridos, é interessante que aquela mulher queria muito mais do que a filha liberta. Era a libertação dos deuses que dominavam sobre a sua filha e sobre a sua família. Muitas vezes, quando nós ouvimos essa expressão, faça-se contigo como queres, nós interpretamos a partir dos nossos ídolos, a partir daquilo que domina o nosso coração. Senhor, o Senhor diz na tua palavra, faça-se comigo a maneira que eu quero. Então melhora a minha vida financeira, melhora isso, melhora aquilo. Mas não é isso que o texto está dizendo. É exatamente aquilo que trazia tristeza ao coração daquela mulher. Era aquilo que revelava outros deuses sobre ela. Então faça conforme você quer. Afinal de contas, a sua decisão agora foi a troca de senhorio. Viver a submissão a Cristo é poder viver profundas e libertadoras mudanças em nossos lares.
Submeter-se a Cristo é ter a expectativa e a certeza que profundas mudanças irão acontecer na nossa casa. 3 lições desse texto. A decisão pela submissão a Cristo, uma decisão que vai além da declaração. Clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Queridos, muitas vezes nós declaramos apenas que Jesus é bom, que Deus é amor, que Jesus é o dono da minha vida. Ficamos apenas na declaração. Mas olha o que diz Romanos 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, não é falar da boca para fora. Não é simplesmente dizermos que nós cremos em Jesus, sabemos o sacrifício que Ele fez por nós, reconhecermos o amor dEle, que é um Deus bondoso. Não é simplesmente declarar uma religião que nós temos. Não é simplesmente falar aquilo que nós ouvimos a respeito dEle, apenas algo distante de nós. Mas é permitir-se que o nosso coração, ele se torne Senhor. Não é apenas por uma necessidade circunstancial, como a maior parte de nossas orações. É interessante que diz assim: Senhor, filho de Davi, depois tem compaixão de mim. E aí quando nós percebemos que há uma prioridade aqui, é reconhecer a soberania de Jesus, é reconhecer o senhorio de Jesus, para depois apresentar a sua queixa, apresentar a sua dor, pedir o clamor pela compaixão de Cristo. As nossas orações muitas vezes é o inverso. Nós falamos apenas a nossa dor, daquilo que nos oprime, daquilo que nos entristece, mas esquecemos que Jesus é Senhor. E as nossas orações mais apontam para um Deus que é o nosso mordomo, que é o nosso servo, que é o nosso garçom, que é aquele que o tempo todo está disposto a nos abençoar, mas não aquele que é Senhor sobre a nossa vida. O tempo todo nós queremos determinar a Ele que a nossa palavra tem autoridade, e não a palavra que Ele diz a nosso respeito. Nós queremos apenas que Ele faça a nossa vontade, mas não queremos nos submeter a quem Ele é sobre cada um de nós. 2 pontos fundamentais. Ela diz: Senhor, o reconhecimento de senhorio. O fato de chamar Jesus de Senhor não era uma expressão de educação como nós temos culturalmente no nosso país. Não era apenas um respeito de alguém que olhava para o outro como alguém mais importante, ou de repente alguém mais velho do que ela. Mas era reconhecer alguém que era Senhor, que ocupava um lugar de senhorio. É literalmente entender que Jesus não é mais um no meio da multidão, não é mais aqueles deuses do qual ela servia, mas agora é aquele que é Senhor sobre a sua vida. E um segundo ponto, a consciência de qual senhorio se está falando. Filho de Davi, título messiânico, o qual o apontava como rei e Senhor. Descendente de Davi é rei sobre a minha vida. É aquele que tem autoridade, que governa sobre o meu coração. Então é entender qual é o Deus que nós estamos falando, qual é o Senhor que nós estamos falando. Esses dias eu achei interessante, uma pessoa saiu pelas ruas pedindo para orar pelas outras pessoas. E ela chega, um homem e pergunta: posso orar por você? Posso pedir a Deus que abençoe a sua vida? E levanta a mão. Naquele momento o homem pega na mão e fala: peraí, qual Deus você está falando? Qual é o Deus que você está falando que vai pedir para abençoar a minha vida? Só para eu entender, é o Deus revelado nas Escrituras, ou qual é o Deus que você está servindo? Porque não é simplesmente falar que é um Senhor sobre nós. Então, quando ela reconhece Jesus, ela sabe exatamente o que ela está falando a respeito de Jesus. É aquele que veio para ser rei, aquele que veio para governar, aquele o qual a palavra dele tem autoridade sobre a nossa vida. E ela diz: tem compaixão de mim. Um total reconhecimento do quanto os outros senhores apenas causavam dor, sem compaixão alguma. Os outros deuses estavam fazendo a filha dela sofrer horrivelmente. Mas esse, ela olha para ele e fala: não, peraí, esse Senhor sobre a minha vida é um Senhor diferente. Não é um Senhor que vai me oprimir, que vai me julgar e vai me condenar ao sofrimento. Pelo contrário, Ele vai sentir a dor que eu estou sentindo. Ele vai ter compaixão do meu coração. Ele vai olhar a minha dor e vai se colocar no meu lugar. Então, quando ela tem essa propósito de trocar de Senhor, ela sabe que ela está se libertando daquele que causava sofrimento e dor. E passa agora a submeter àquele que tem compaixão do seu coração. Horrivelmente endemoniado.
queridos, temos provas evidentes de quanto acarretamos sofrimentos e dores por nossa insubmissão ao senhorio de Cristo. Nós sabemos o quanto nós sofremos na nossa vida. E se formos sinceros, nós vamos entender que nós passamos a dar ouvido à serpente. Nós passamos a ouvir outras vozes. E nós começamos a permitir que aquilo dominasse o nosso coração. E o sofrimento horrível que nós temos é consequência de outros senhores dominando sobre nós. Nós temos prova disso. Mas a realidade é o quanto que eu vou olhar e dizer: Senhor, filho de Davi, prova evidente que nossa família precisa de apenas um Senhor, que é Jesus. É entender que nós sofremos horrivelmente quando Ele deixa de governar sobre a nossa vida. Isso é prova evidente para chegar à seguinte conclusão: eu preciso declarar que Ele é Senhor sobre a minha vida. Não algo da boca para fora, mas uma confirmação do nosso coração que Ele é Senhor sobre nós. É tempo de confessar com os lábios, entregando profundamente o nosso coração a Cristo. Uma segunda lição desse texto leva-nos ao rompimento com as ideologias destrutivas. A mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhes que expelisse de sua filha o demônio. Ideologias destrutivas. Queridos, em Marcos 7,27 diz assim: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha que William Barclay comenta sobre isso. Não podemos duvidar por um instante de que sentia compaixão pela mulher, mas ela era uma gentia. Não só era gentia, mas também pertencia aos cananeus, e os cananeus eram inimigos ancestrais dos judeus. Ele conclui: Jesus só podia fazer uma coisa: devia despertar uma fé autêntica no coração dessa mulher. Não era simplesmente oferecer a ela um milagre, não era simplesmente dar a ela uma palavra de libertação da sua filha, não era apenas mudar circunstancialmente a realidade daquela família, mas era transformar o coração dela de tal maneira que depositasse uma fé autêntica. Nós sabemos o quanto que nós queremos que Deus abençoe, ou nós sabemos o quanto o mundo quer a bênção de Deus. Nós sabemos o quanto que pessoas que não têm nem sequer interesse pela realidade das Escrituras, o quanto elas querem a bênção de Deus. Mas é interessante o quanto que essa bênção é circunstancial e departamentalizada na vida. Eu quero que Ele melhore essa região, essa área, essa circunstância, mas eu não quero que Ele transforme o meu coração. Eu quero que Ele apenas me traga as suas bênçãos, mas a palavra dele eu não quero como Senhor sobre a minha vida. A autenticidade da fé consistia em qual fundamento iria governar sobre o coração dela. Não era simplesmente dar a ela uma bênção, mas era o que iria governar sobre o coração daquela mulher. O texto diz: rogava-lhe. Reconhecer o poder de Jesus sobre o demônio era afirmar o senhorio dele sobre todos os seus deuses de outrora. Quando ela roga a Jesus que expelisse os demônios da vida da sua filha, ela está dizendo: eu sei que o Senhor tem autoridade sobre todos os deuses e o Senhor pode governar sobre a realidade da minha filha. Eu reconheço que o Senhor é rei sobre tudo isso e eu posso descansar. Queridos, quando nós sabemos que Ele pode ser Senhor sobre tudo, nós precisamos aprender a declarar e que Ele governe sobre nós. Mas o quanto nós reconhecemos este senhorio de Jesus. Essa mulher, quando ela roga que Ele expelisse os demônios, ela está dizendo: eu sei que o Senhor tem autoridade para isso. Eu sei que o Senhor é o Senhor sobre todas as potestades. Eu sei que o Senhor tem domínio sobre eles. Mas e nós? O quanto nós entendemos e aceitamos o senhorio de Jesus. Se Jesus é Senhor, por que então negociamos com os ismos da vida? Por que negociamos com o feminismo? Por que negociamos com o machismo? Por que negociamos com tantos ismos na nossa realidade, que já tem mostrado que são ideologias destrutivas da nossa família? Se Ele é Senhor, e se a palavra dEle governa sobre nós, por que nós negociamos com isso? Por que permitimos que as finanças determinem o humor no lar? Por que nós permitimos, se o dinheiro, muito ou pouco, entendendo que podemos ou não podemos, vai determinar a maneira que nós convivemos como família?
Por que somos tão superficiais na espiritualidade? Por que flertamos com métodos questionáveis de educação? A palavra de Deus nos orienta como educar nossos filhos. E por que continuamos a permitir a maneira que o mundo tem tentado, o psicólogo do momento, o filósofo do momento, a ideologia do momento, tenta ensinar como vamos governar a vida dos nossos filhos? Por que somos tão superficiais na espiritualidade? Por que a gente vive tão superficialmente? Por que nós não mais praticamos a leitura bíblica? Não mais temos uma prática da oração diária? Por que não mais priorizamos estar no culto em comunidade com a igreja? Por que nós não mais permitimos ter mais acesso à vida com Deus, à comunhão com a igreja? Por que nós facilmente trocamos tudo aquilo que é da vontade de Deus por outras realidades? E permitimos que essas realidades dominem o nosso coração? A cultura dos nossos pais ainda nos influencia um tanto. Porque a maneira errada que nossos pais viveram, que eles aprenderam a viver, a maneira que eles cultivavam o casamento deles, a maneira que eles educavam, porque tantas realidades que os nossos pais cometeram como erros na vida, continuam influenciando a maneira que nós vivemos no nosso lar, continuam determinando a maneira que nós fazemos as nossas escolhas. Se Ele é Senhor, por que uma maldição cultural continua presente no nosso lar? Porque a palavra de Deus não é exclusiva. Por que eu ouço a palavra de Deus na mesma proporção que eu ouço a palavra de um coach? Por que eu ouço a palavra de Deus na mesma proporção eu ouço a palavra de um psicólogo que contraria o que a palavra do Senhor diz? Por que a palavra do Senhor não é exclusiva e eu continuo acreditando em promessas de políticos? O quanto que eu olho a palavra do Senhor como exclusiva e continuo acreditando que quem vai me dar o pão de cada dia são homens? Queridos, eu começo a perceber ao longo da minha vida que Jesus não tem autoridade quando eu começo a permitir que a palavra de outras realidades domine sobre o meu lar. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. O reconhecimento que qualquer banquete oferecido por qualquer falácia humana não se pode comparar aos tesouros oferecidos pelas Escrituras. Qualquer coisa que o mundo possa oferecer como algo aparentemente perfeito, queridos, não se compara. Qualquer banquete não se compara com as migalhas do reino de Deus. O que Deus faz por meio da palavra dele é suficiente para transformar o nosso lar. E por fim, a decisão pela submissão a Cristo possibilita reais e profundas transformações. Então, lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. E Mateus vai dizer assim: então disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Em meio a um povo que adorava Baal, um Deus que não ouve o clamor do seu povo, essa mulher redireciona a sua fé. Numa cultura onde os deuses eram adorados, deuses que nós temos lá em 1 Reis 18, a famosa batalha de Elias com os profetas de Baal, que eles passam a manhã inteira clamando e Baal não responde. E Elias apenas em uma oração veio Deus respondendo com poder a sua oração. E vivendo num contexto onde vários deuses não mudam a família de ninguém, não mudam o lar de ninguém, não restauram a família de ninguém, e continuam acreditando nos falsos deuses, qual é a opção que eu tenho? Voltar-me para Jesus. E saber que quando eu clamo a Ele, quando eu rogo a Ele, quando eu peço a Ele, Ele vem e transforma a minha história. Em meio a uma geração que constrói seus próprios ídolos, que são devotos de seus próprios desejos, é preciso ousadia para dizer: eu creio que Jesus mudará a nossa história. Queridos, em meio a um contexto onde famílias se perdem, e aí tantos ídolos são construídos, declarar que Jesus pode mudar a nossa história é um passo de fé, é um passo de ousadia, é crer que Jesus é Senhor sobre o nosso lar. Caso contrário, a filha não ficaria sã, o sofrimento persistiria, os ídolos continuariam a ganhar espaço. É uma decisão que nós podemos ter, viver profundas mudanças e transformações quando entendemos que Jesus é Senhor sobre nós, ou continuarmos na mesma realidade da vida, no mesmo sofrimento, persistindo no mesmo aquilo que nos traz dor. A nossa persistência em nossa idolatria faz com que a nossa família sempre viva a mesma escravidão. Viver submisso aos mesmos ídolos é declarar o mesmo sofrimento continuamente sobre o nosso lar.
por causa desta palavra, palavras que revelam a confiança e o anseio de quem Jesus é o Senhor da família e tem poder para transformá-lo. Quando ele diz, por causa desta palavra, que as migalhas que caem da mesa são suficientes, por causa disso, você vai ser transformada. A sua família vai ser transformada. Ou seja, confiança e anseio pelo senhorio de Jesus. Quando nós entendemos que Ele quer ser Senhor sobre a nossa casa, a nossa família, e esse anseio revela a nossa vontade do que Ele pode fazer, nós temos a certeza que mudanças virão no nosso lar. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Queridos, querer voltar para casa e ver profundas transformações só será possível quando Jesus for realmente Senhor do nosso lar. Se nós quisermos voltar para a nossa casa hoje e ter a convicção que mudanças irão acontecer, algo novo será vivenciado na nossa família, nós temos que entender que Jesus é Senhor do nosso lar. Se nós quisermos viver profundas mudanças como aquela mulher, o demônio já saiu da tua filha, pois o demônio a deixara. Se queremos viver essa experiência no nosso lar, nós precisamos realmente declarar que Jesus é Senhor do nosso lar. Não apenas o pai, a mãe, o esposo, a esposa, mas os filhos. Cada um do nosso lar. Entender que aquilo que é destrutivo, que a cultura tem tentado fazer, as vozes da serpente que tem tentado conduzir o nosso lar, está sendo interrompido. Porque agora há um novo Senhor nesse lar. Há um novo Senhor governando sobre a nossa vida. E nós reconhecemos não apenas da boca para fora, mas declaramos que Jesus é Senhor. E se assim entendermos, a certeza é que quando voltarmos para casa, o demônio já não estará mais. Aquilo que era causa de dor e sofrimento já não estará presente. Aquilo que nos fazia sofrer horrivelmente já não mais estará presente na nossa casa. Queridos, as circunstâncias que talvez voltando para casa vão persistir, mas apenas irão revelar o quanto precisamos continuar lutando para que Jesus seja realmente o Senhor da nossa casa. A decisão pela submissão a Cristo. Primeiro, uma decisão que vai além da declaração. É confiar no nosso coração, entregando totalmente Ele ao senhorio de Jesus. Leva-nos ao rompimento das ideologias destrutivas. Aquilo que já entendemos que está destruindo a nossa casa, nós rejeitamos. Nós não mais queremos como algo presente na nossa casa. Aquilo que percebemos que influenciou o casamento, que tem nos distanciado dos nossos filhos, isso deve ser destruído. E por fim, possibilita reais e profundas transformações, quando Ele é Senhor sobre o nosso coração. Quero orar com você, quero orar por você e pedir a Deus que de forma graciosa, nessa noite, nos ensine a declarar que Jesus é Senhor, não apenas da boca para fora, mas crendo no coração, e assim experimentarmos a transformação do senhorio sobre a nossa família.